Boa noite, amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a esta terceira noite da jornada litúrgica em Mariologia. Esta jornada é promovida pelo Regional Sul 4 da CNBB e é uma atividade em parceria entre a Comissão Pastoral para a Liturgia e a FACASC, Faculdade Católica de Santa Catarina. Quero acolher com muita alegria nesta noite o nosso assessor para a Pastoral Litúrgica do Regional Sul 4 da CNBB, Padre João Humberto Luciani. Bem-vindo, Padre João Humberto. Boa noite, Tânia, todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Obrigado. Estamos na terceira noite desta jornada. Recordamos a todos que as lives estão todas disponíveis no YouTube e cada um de nós poderá revisitar, reassistir e aproveitar desta graça que nos foi dada pelas ricas exposições dos nossos assessores. Na segunda-feira, Dom Murilo Sebastião Krieger e ontem, Padre Vitor Galdino Feller. Lembramos a todos que nos acompanham que se identifique nos comentários de onde você nos acompanha. Nós temos percebido que esta jornada tem tido uma extensão muito grande de participação, então coloque ali seu nome, o lugar de onde você nos acompanha, para que nós possamos estar em plena comunhão também. Para aqueles que nos acompanham ao vivo e precisam da declaração para fins de comprovação destas horas para os estudos, registre a sua presença no link que o Jason, que nos auxilia na técnica, irá disponibilizar no chat e na descrição destas páginas. E antes de acolher a nossa assessora da noite de hoje, convidamos o Padre João Humberto, em nome da Diocese de Blumenau, para nos conduzir ao momento de oração. Obrigado, Tânia. Quero convidar também o Edson e a Gabriela, que são aqui também da paróquia onde eu atuo, Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo de Blumenau. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Edson. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Nossa Diocese de Blumenau quer também, então, agora conduzir esse momento de oração, invocando o Espírito Santo, a intercessão de Maria Santíssima, ao nos orientar ao aquilo que foi preparado para nós neste terceiro encontro. Rezemos juntos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou rezar uma oração ao Divino Espírito Santo, uma composição de São Paulo VI. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, servir a todos, sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir, humilde, fiel e virilmente, a vontade divina. Amém. Acolhendo a palavra, vamos agora ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Gabriela
vai proclamar para nós. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Como dom desta palavra, vamos também dirigir a Deus as nossas preces, respondendo juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, concede-nos a graça de buscar em tudo a glória do Pai, no desejo de estar em sua presença. Nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que tenhamos a solicitude de Maria, transformando as aflições em caminhos de busca, reencontro e serenidade. Que nossa oração e piedade nos façam conservar no coração os dons recebidos de Deus. Nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Também juntos, com o dom do Edson, queremos ouvir cantar Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a pesar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. E que o Senhor nos confirme e abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, a gratidão também da nossa comissão, a Diocese de Blumenau. Obrigado, Gabriela, obrigado, Edson, por nos ajudar a rezar nesta noite. Deus acompanhe.
E assim, quero novamente convidar a Taninha para dirigir a acolhida e apresentação da nossa assessora. Muito obrigada, Padre João Humberto, e a toda a Diocese de Blumenau, por esse momento rico de oração que tivemos. Nós queremos, então, acolher com muito carinho, na noite de hoje, a professora Célia Soares de Souza, que tratará do tema Maria na Devoção Popular. Professora Célia, muito bem-vinda. É uma alegria muito grande tê-la conosco nesta noite. A professora Célia Soares de Souza, cristã leiga, casada, mãe de 2 jovens lindos e amados. É assim que ela se dirigiu a eles quando falou da família para mim. Ela mora em Guarulhos, São Paulo, tem 56 anos, quando jovem participou por 10 anos na Pastoral da Juventude, como coordenadora e assessora diocesana. Ela é graduada em Geografia pela PUC de São Paulo, graduada em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora de Assunção de São Paulo, mestre e doutoranda em Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Mariologia pela Academia Marial de Aparecida e Faculdade Deoniana, e em Doutrina Social da Igreja pela FAJOPA. A professora Célia atuou como coordenadora da pós-graduação para catequistas pela Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo, leciona Mariologia, Sagrada Escritura e Eclesiologia no curso básico de Teologia da Diocese de Guarulhos há 23 anos. Participa do projeto de formação diocesano em Guarulhos da Escola da Palavra, curso bíblico popular, da equipe de subsídios da leitura orante da Palavra de Deus e na comunidade de base como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra. Tem diversos artigos publicados, bem como 2 capítulos de livros. Participação de programas e entrevistas na TV Aparecida, Momento Marial e diversas assessorias em paróquias, arquidioceses e dioceses deste nosso grande Brasil. Atualmente está a serviço da Comissão Nacional de Formação do CNLB do Brasil e na presidência do Conselho Nacional do Laicato, no Regional Sul 1, Estado de São Paulo. Participou como representante do Laicato Estadual de São Paulo na primeira Assembleia Eclesial da América Latina. Assessora na Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB Nacional. Associada da Associação Brasileira de Mariólogos e associada à Academia Marial de Aparecida, associada à SOTER, Regional São Paulo, e à RTB, Rede Brasileira de Teólogos. Professora Célia, uma vez mais, nossa alegria em tê-la conosco nesta noite, nesta jornada litúrgica em Mariologia. Temos certeza que a senhora, com a sua sensibilidade mariana, com a sua sensibilidade de mulher, de mãe, vai nos conduzir pelos caminhos da devoção popular a Maria nesta nossa Igreja do Brasil. Bem-vinda, professora Célia. Boa noite, Tânia, boa noite a toda a equipe, boa noite também ao pessoal do suporte, a todas e todos que estão nos acompanhando e também aqueles que irão assistir posteriormente. É uma alegria muito grande estar com vocês, ainda que com essa distância física, mas de coração, de sentimentos muito próximos, né? Já temos aí uma amizade, uma caminhada bonita, e espero nessa noite poder contribuir também. Tenho acompanhado os dias as assessorias que me antecederam aqui, muito belíssimas, né? De uma profundidade muito, muito boa, muito bonita, mesmo uma participação também incrível.
Então, vamos em frente. Vou pedir, então, para subir o slide, para que a gente já comece a nossa conversa. Gratidão, Taninha. Então, eu quero dizer assim, né, que a partir desse tema que nós vamos trabalhar, é um olhar, é uma maneira de olhar para esse tema. Existem várias maneiras de olhar, mas como não visitar, né, quando nós falamos de Maria na Piedade Popular, ou na devoção popular, como nós vamos conversar, como não visitar o Concílio Vaticano II, o magistério da Igreja, né, todo a partir do Concílio Vaticano II, até o Papa Francisco. Também, como não visitar tantas reflexões de teólogas, teólogos que nos antecederam e que ainda hoje continuam contribuindo com as suas reflexões. Então, nesse sentido que eu trago toda essa reflexão, nós vamos perpassar, então, um pouco esse olhar a partir de conceitos, a partir do diretório, da piedade popular, da Mariales Cultos, que já foi bastante trabalhada ontem, né? Nós vamos também olhar alguns conceitos da questão do culto e vamos cantar um pouco aí no meio também, né, da nossa fala, terminando lá com uma breve historinha e com uma oração. Então, vamos fazer esse caminho que vai ser bem bacana. E a minha pergunta para vocês, em primeiro lugar, é assim, quem já rezou uma Ave Maria hoje? Né? Quantas Ave Maria você já rezou hoje? E se você rezou uma Ave Maria ou mais de uma Ave Maria, você disse, como o anjo disse para Maria, alegre-se, cheia de graça. Então, aquele diálogo começa, do anjo a Maria, né, começa com uma saudação de alegre-se, de alegria, de cheia de graça. E a alegria na palavra de Deus, então, um aspecto característico do cumprimento das promessas de Deus. Em Maria, essas promessas chegam à sua realização plena, como disse o Papa Francisco. A alegria é o respiro do cristão. Então, olha que bonito isso. Quem já rezou uma Ave Maria hoje pode dizer que está respirando como cristã, como cristão, nessa atmosfera em que Deus nos coloca, nesse sentido, nessa dimensão da amorosidade, né, de Deus com a humanidade, com tudo aquilo que ele nos traz. Então, um cristão que não é feliz no coração não é um bom cristão. É o respiro, o modo de se expressar do cristão é a alegria. Não é uma coisa que se compra ou que faço com o meu esforço, não. É um fruto do Espírito Santo. Quem faz a alegria no coração é o Espírito Santo. Então, nos diz o Papa Francisco. Né? Que bonito isso. Então, essa alegria, ela é fruto do Espírito Santo em nós. Então, nos alegrar, rezar uma Ave Maria a cada dia por tantas realidades que nos pedem. E que a nossa realidade também nos interpela. Quando nós olhamos, então, quando nós nos perguntamos, né, nós encontramos ali Maria no Novo Testamento, mas e quando nós nos perguntamos de Maria no Antigo Testamento? A Lumen Gentium, que é, então, um dos documentos do Concílio Vaticano II, e nós já ouvimos esses dias, né, que lá no capítulo 8, então é que o concílio trata toda essa dimensão de Maria como membro da igreja, né, como membro eminente da igreja. Então, a Lumen Gentium vem nos dizer que Maria entrou intimamente na história da salvação, e, de certo modo, ela reúne em si e reflete as maiores exigências da fé. Então, por que é importante, né, que nós mergulhemos nesse texto da Lumen Gentium, nesse aspecto de entrar intimamente na história da salvação? Porque nós vamos nos perguntar da importância de Maria na história da salvação a partir de todo esse caminho que o povo de Deus faz, e, sobretudo, a partir dos primeiros séculos da Igreja, na piedade ou na devoção mariana.
E aí, nesse sentido, né, essa presença de Maria na história da salvação aponta para a espiritualidade do povo de Deus. E esse ponto nos interessa, né, porque ela é vivida, sobretudo, na história das mães de Israel, de outras corajosas mulheres que não hesitaram pôr a própria vida em risco por causa da aliança que Deus fez com o seu povo e que deve ser mantida. Bem, então, compreender que Maria não é uma mulher isolada na história, mas que ela vem concretizar, né, toda essa promessa do povo de Deus, essa promessa de Deus na história, e que ela aponta, então, para essa espiritualidade do povo de Deus, essa espiritualidade que nós vamos ver é uma espiritualidade bíblica, é uma espiritualidade litúrgica, mas também é uma espiritualidade que culmina nessas várias práticas, nessas várias maneiras do povo se expressar ainda hoje, mas que tem suas raízes, né, na espiritualidade do povo de Deus, vivida a partir dessas mães, né, de Israel, de tantas outras mulheres na história da salvação. Então, é importante aqui a gente pensar assim, nos perguntarmos, então, sobre a Mariologia. Mariologia é uma disciplina que estuda o lugar de Maria no projeto salvífico de Deus e da sua relação com a comunidade eclesial, em 3 degraus. Um primeiro, e talvez esse primeiro que nós vamos ver, né, é aquele onde deveria se fundamentar toda a nossa fé cristã, que é no estudo da Sagrada Escritura. Também na Mariologia, a importância do estudo sobre Maria de Nazaré na Bíblia. Então, quando nós olhamos para a Mariologia, qual que é a fundamentação que nós vamos ter em primeira mão, né, em primeiro lugar, mais importante dessa disciplina teológica? Olhando, então, para a importância de Maria e a sua colaboração com o projeto de salvação. Então, primeiro ponto, estudo sobre Maria de Nazaré. No segundo degrau, né, no segundo nível, nós vamos ter os dogmas marianos, porque os dogmas, eles vão ser, então, aquele trabalho, né, aquela compilação toda ali da igreja nos primeiros séculos, a partir dos vários concílios, e, então, os dogmas marianos do segundo degrau. E um terceiro nível, então, corresponde o estudo sobre o culto a Maria, compreendendo a devoção popular e a liturgia. Mas olha só, aqui nós já nos colocamos, né, se nós pensarmos, se eu tenho um pé no primeiro degrau e eu quero ir para o terceiro degrau, ou se eu já estou no terceiro degrau, mas eu não passei pelos 2 degraus anteriores, então aqui já nos remete, como se diz, algo que está faltando, né? Algo que não está bem fundamentado. Então, é super importante que a gente tenha em mente esses três degraus, partindo sempre do estudo da Bíblia, partindo da tradição, onde nós vamos encontrar os dogmas marianos, e o culto e a liturgia, nós já podemos, a devoção popular, né, e a liturgia, nós já podemos nos perguntar, eles estão fundamentados no nosso cotidiano, no estudo sobre Maria na Bíblia, né, e sobre a tradição? Então, esse é um ponto que é muito caro para nós nesse tema de hoje. Olhando um pouco, uma reflexão aqui sobre a devoção popular mariana. Então, chamamos de devoção ou piedade mariana quando se tem por objeto Maria. Significa, primeiramente, concretizar uma atitude de reconhecimento a Deus em relação a ela, Maria, que participou do mistério da encarnação de Jesus. O Concílio Vaticano II foi o concílio que mais se ocupou de Maria e sobre a teologia católica em relação a Maria na vida mariana dos fiéis. Basta ler o capítulo 8º da Constituição Lumen Gentium para perceber que a Igreja situa Maria como mãe da Igreja. E aqui vale a pena um destaque para observar o período que antecede, né, o Concílio Vaticano II. Um aspecto que a Igreja nos coloca até hoje, assim como uma preocupação, é justamente o maximalismo mariano, ou seja, uma devoção exagerada a Maria.
E aqui, nesse momento, a igreja se coloca, né, ela se debruça sobre esse tema da devoção a Maria, nesse período que antecede o Concílio Vaticano II, uma devoção até certo ponto distante daquilo do lugar de Maria, e o concílio vai, então, situar Maria como mãe da igreja, como membro da igreja. Então, Maria, ela não é mãe de Jesus por mérito, mas por graça de Deus, por sua fidelidade a Deus e ao seu projeto, ela é exemplo para toda a igreja. São Paulo declarou Maria como mãe da igreja. E aí, nesse sentido, o lugar dela é na comunidade dos que creem, né? Ela não está nem à frente, nem atrás, ela não se coloca acima de Deus, né? Maria, que não é mãe da divindade que está em Deus, ela é mãe do Filho, que com as suas duas naturezas, né? Divina e humana, então ela gera o Filho no ventre, né? O quase incontável número de devoções com que os cristãos expressam sua atitude interior de devoção ou piedade aponta para uma experiência traduzida em gestos e atos. Então, nós vamos ver as devoções, a piedade, ela é uma atitude interior, mas que ela se realiza, né? Que ela aponta, então, para essa experiência sempre em gestos e atos que nós vamos ver, de procissões, de rezas de terços e tantas outras ações bonitas, né, que acontecem na nossa igreja, né, com os nossos fiéis. Alguns perigos e exageros relacionados à devoção podem ser a procura desenfreada do maravilhoso, e aí tem um risco de queda na superstição, de contaminar o cristianismo com vantagens econômicas, em contraste com a pobreza dos fiéis, utilização política dos sentimentos de reverência, entre outros. Então, é muito importante, né, destacar que a devoção e a piedade popular mariana tem seu centro no reconhecimento de Deus e na experiência pessoal de cada fiel. Esse ponto ele é super importante, porque justamente para que não se caia num modismo, vamos dizer assim, e que se utilize, né, daquilo que é sagrado, que é essa relação com Deus, essa relação com o sagrado, e que agora possa ser, então, traduzido de outras maneiras que não conduzam ao centro, que é o Cristo, que é o seguimento a Jesus, o Salvador. No entanto, como cristãos, precisamos fazer o nosso encontro pessoal com Cristo. Já lembrava Bento XVI. E no nosso cotidiano, repetir o que Maria fez. Escutar, guardar no coração e colocar em prática a palavra de Deus. Esse caminho é o caminho que o Evangelho de Lucas nos aponta com bastante clareza, né? Maria é aquela que escuta, olha, uma relação profunda aqui, inclusive, com o próprio sino, sobre a sinodalidade, né? Todo esse chamado que nós estamos vivendo, num mundo de tanto barulho, de tantas demandas, né? de tantos ruídos, a palavra nos chama a escutar, como Maria escutou. Aquilo que nem sempre nós entendemos, né? O chamado de Deus, ou tantas outras realidades, mas guardar no coração, o coração que é o centro da vida, é lá que Deus mora, né? São os nossos sentimentos, é a nossa maneira de nos relacionarmos diretamente com Deus, com a natureza, com tudo que está ao nosso redor, né? E guardar no coração para que o próprio Espírito nos faça compreender, assim como Maria, né, no Pentecostes, ela ali, depois de estar com os discípulos, recebendo também aquela força, energia que vem do alto, do Espírito de Deus, também depois ela vai manifestar todas as maravilhas que Deus fez na sua vida. E colocar em prática a palavra de Deus. Então, a devoção mariana e a piedade podem ser fecundas para a experiência de fé dos cristãos, sobretudo quando afetam e mudam as nossas práticas, por vezes mesquinhas, para atitudes mais solidárias e justas. Aí, então, uma chave importante.
quando eu tenho essa devoção, algo que me leva me promove, né, nessa unidade profunda com Deus, e aqui no caso uma piedade mariana, ela deve ser algo que me faça contagiar, né, como se fosse uma rede cobrindo todo mundo, e que essa piedade me leva a olhar as necessidades das outras pessoas, sobretudo dos pobres, né, aqueles preferidos de Deus. Então, as nossas atitudes, nós expressamos atitudes daquelas que nós guardamos no coração. E o que é que nós guardamos no coração? Para que as nossas práticas não sejam práticas mesquinhas, mas que sejam atitudes solidárias e justas. E Maria, mulher leiga, esposa de José, discípula missionária de Jesus, mãe de Deus e nossa mãe, continua caminhando conosco, com as nossas famílias, peregrinando com as nossas comunidades e nos colocando nesse mesmo segmento, daquele que ela sai, né, para atender Isabel, conforme o texto de Lucas, nos coloca também nessa mesma dimensão, nessa mesma pressa, para servir e anunciar a boa notícia de Jesus. Então, Maria, de novo, né, ela não está acima de Deus, mas ela caminha com a comunidade, ela caminha com todos aquelas que buscam o seguimento a Jesus, que buscam vivenciar essa fé fecunda, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa citação do que o Diretório sobre Piedade Popular e a Liturgia nos diz. Que a locução piedade popular designa aqui as diversas manifestações cultuais de caráter privado ou comunitário que, no âmbito da fé cristã, se exprimem predominantemente não com os módulos da Sagrada Liturgia, mas através das formas peculiares derivadas do gênio de um povo ou de uma etnia e da sua cultura. A piedade popular, justamente considerada um verdadeiro tesouro do povo de Deus, manifesta uma sede de Deus que só os simples e os pobres podem conhecer. Torna capazes de generosidade, de sacrifício, até o heroísmo, quando se trata de manifestar a fé. Comporta um sentido apurado dos atributos profundos de Deus, a paternidade, a providência, a presença amorosa e constante, né, e gera atitudes interiores raramente observadas em outro lugar, no mesmo nível. Paciência, sentido da cruz, na vida diária, desapego, a abertura aos outros, né, e a devoção. Então, ontem o Padre Vitor já trabalhava essa dimensão da liturgia, como ele citava, né, como obrigação, né, do cristão, do fiel, enquanto, quando nós falamos da devoção e da piedade, é algo que, apesar de ser como diz o diretório, né, um tesouro do povo de Deus, é uma manifestação que parte, então, do coração, que é livre, né, que não tem essa obrigação do rito da liturgia, mas que é preciso olhar, sim, nós vamos falar um pouco mais para frente, né, do lugar, da história, da cultura de cada povo. Então, o Diretório sobre a Piedade Popular já tem essa preocupação e, ao mesmo tempo, essa beleza, né, de dizer que é algo que precisa ser considerado. E nós vamos ver assim como um mantra em vários documentos da igreja, essa mesma maneira de olhar para a devoção e para a piedade popular, como um tesouro do povo de Deus. Vamos em frente. Alguns conceitos, então. Quando nós olhamos para a palavra devoção, etimologicamente, devotare. O que significa, então? Servir com fidelidade, respeito e dedicação a alguém. Em sentido lato, devoção significa uma atitude de vida em uma pessoa que, com fervor, presteza e constância, oferece a Deus o seu serviço de várias formas. É muito importante esse ponto, porque a devoção, aqui, ela não é algo que é só de uma mão, né, de uma via, mas
são duas vias. Eu sirvo com fidelidade e respeito, ao mesmo tempo que eu espero também algo de proteção, na intercessão, naquele meu pedido. Portanto, sinaliza uma postura de reverência ao sagrado, uma pessoa piedosa, respeitosa diante do divino. É o sinônimo de pessoa que cultiva uma singular relação com algum santo, santa, com uma das tantas Nossas Senhoras. Então, olha que interessante, né? Cultiva uma singular relação. Numa relação, ela nunca pode ser algo que é de uma única via. Mas vamos trocar aqui, talvez, essa palavra, vamos pensar num diálogo. Olha, nós começamos falando da Ave Maria, né? Daquela saudação do anjo que diz, alegra-te, cheia de graça, e nós vimos ali a presença de uma mulher, Maria, que dialoga, que questiona, porque ela quer saber como servir mais e melhor a Deus naquele chamado. Portanto, o devoto, ou a devoção, a piedade, ela precisa, né, avançar, usando aqui um termo que a Lumen Gentium utiliza, né, muita propriedade para falar de Nossa Senhora, na Lumen Gentium, né, ela avança na sua peregrinação da fé. E aqui também a devoção, né, ela precisa avançar nessa singular relação com, então, um santo ou santa, ou uma das tantas das Nossas Senhoras, dos vários nomes, né, que aí, no caso, vai ser trabalhado esse assunto outro dia. Mas me chama muita atenção nesse sentido, porque, de fato, é algo que nós precisamos melhorar muito, né, do nosso diálogo, fazendo uma pontezinha aqui, né, com a campanha da fraternidade desse ano, né, da amizade social entre nós. Então, imagina, né, essa devoção que ela pode favorecer também nessa relação, nessa amizade. E ainda, né, a devoção e devocionismo. Por devoção mariana, entende-se aquelas práticas de culto a Maria compatíveis com uma autêntica teologia mariana. Então, ela tem uma raiz, né, a devoção mariana. Ela perpassa, como nós vimos lá no começo, né, o ambiente bíblico, a fundamentação bíblica da tradição. Portanto, ela precisa ter também essa fundamentação, essa raiz, né, numa autêntica teologia mariana, ou seja, com uma mariologia em consonância com as escrituras e a tradição da igreja, em especial os santos padres, fontes às quais o magistério da igreja deve referência obrigatória. Já o devocionismo, olha aí, vocês se recordam, né? Individualismo, egoísmo, tudo aquilo que tem um ismo, né, nos leva a compreender que é algo que precisa ser melhorado, precisa ser mudado, que não cabe, né, nas nossas práticas, na nossa vida cristã, na busca da justiça, da paz. Né? Então, já por devocionismo, entende-se aquelas práticas devocionais de culto a Maria incongruentes com uma autêntica teologia mariana, ou seja, desvinculadas da figura de Maria, tal como ela aparece nas Sagradas Escrituras. Então, de novo, né? O que eu posso falar de Maria? Sobretudo aquilo que aparece na Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura, como nós sabemos, não traz muitos textos, né? Não era ali, não era o objeto, né? Vamos dizer assim, dos textos bíblicos, trabalhar essa dimensão da vida de Maria, mas da vida de Jesus, e da sua vida, né? A sua missão, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. E depois das comunidades que surgem. Mas ali Maria aparece, né, como aquela que está no meio do povo e, portanto, nos interessa, sim, olhar os aspectos bíblicos, os aspectos da tradição. O devocionismo mariano se funda mais no sentimento e no afeto do que respaldado pela Bíblia. Distinção necessária, mas difícil de fazer, pois tanto a devoção mariana como o devocionismo mariano
se dão por meio de práticas devocionais. O rosário, as novenas, a consagração a Maria, as procissões e peregrinações, as promessas. Então, veja, há um limite aqui muito tênue, né? Vamos dizer assim, como dizer o que é devoção e o que é devocionismo. Então, mas fica muito claro que o devocionismo é aquele que, de fato, não está respaldado pela Bíblia, não está respaldado pela tradição e, portanto, não caminha, né, favorecendo uma devida formação aos cristãos e uma maturidade na fé, e com isso um compromisso, como vai dizer a Conferência de Aparecida, de discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, olhando um pouco, né, para o lugar de Maria na obra redentora de Cristo. Esse tema ele já aparece desde o século II. Maria, ela aparece como modelo da igreja na personificação do amor de Deus em várias épocas e culturas. E a igreja volta-se constantemente para ela, a fim de conhecer os aspectos sempre variáveis do discipulado cristão. Então, já desde os primeiros séculos, Maria vem com essa dimensão forte, né, para toda a comunidade. Ela é vista, né, como aquela perfeita discípula, como alguém que permaneceu com a comunidade. Atos 1,14 vai nos mostrar isso, né, Atos dos Apóstolos 1,14, nos mostra que Maria estava lá com a comunidade. Depois, na sequência, Atos 2, Maria também estava lá, no evento do Pentecostes. Então, enquanto os teólogos abordavam as questões da doutrina na evolução e no desenvolvimento do pensamento teológico sobre Maria, os fiéis comuns continuavam a demonstrar intensa reverência para com a Mãe de Deus em oração. Veja que interessante, né? Claro que a igreja precisou, nos primeiros séculos, por conta de muitas heresias, que não dá tempo da gente trabalhar aqui, né? E que estavam em torno da pessoa de Jesus, das duas naturezas de Jesus, né? Natureza humana e natureza divina de Jesus. A igreja precisou se ocupar dessas e de tantas outras questões. Mas, com isso, o povo, né, não deixou, os fiéis comuns, né, não deixou de olhar para Maria, não deixou de fazer essa reverência à Mãe de Deus, dela como aquela mulher presente, a mulher de fé, a mulher aos pés da cruz, e com isso o povo de Deus vai se identificando cada vez mais com o papel de Maria, a sua participação na história da salvação, mas também como mulher, como mãe, como essa figura humana, né, que caminhou seguindo Jesus até aos pés da cruz, né? Temos elementos importantíssimos dessa relação de devoção à Mãe de Jesus. É o que inferimos quando deparamos com o afresco da Virgem e o menino Jesus pintado nas catacumbas de Priscila, em Roma, de aproximadamente 150 anos depois de Cristo. Ou ainda com a oração sob a vossa proteção, datada do final do século III ou do início do século IV. Embora as raízes da devoção mariana encontrem-se nas crenças e práticas do cristianismo do século IV, onde a devoção à Virgem desenvolveu-se dentro do contexto mais amplo dos santos, é seguro dizer que o estímulo ao culto mariano começou quando o Concílio de Éfeso, em 431, definiu o papel singular de Maria como Theotokos, aquela que carregou no ventre, não consigo ver aqui, no ventre que deu à luz aquele que é Deus. Isso. Então, a quem nós dirigimos a oração? Na liturgia, né? A nossa fórmula litúrgica. Veja, nós começamos falando da oração da Ave Maria, que é uma oração de culto, né? De devoção bíblica, mas que nos referimos a Maria. E a fórmula litúrgica? Então, nos dirigimos ao Pai pelo Filho no Espírito, diretamente a Jesus.
Nas orações devocionais, os católicos podem rezar diretamente a Deus, ou algum santo, alguma santa, e especialmente a Maria. Dirigem a ele súplica, um pedido de intercessão, de agradecimento. Na liturgia, a oração se dirige explicitamente à Trindade, ao Pai, pelo Filho no Espírito. Então, aqui a gente percebe, né, aquilo que já havíamos comentado, da diferença entre a liturgia e a devoção. Na devoção, nós podemos, então, rezar aqui diretamente, né, a um santo, a uma santa, e fazemos muito isso, certamente, com Maria. E é muito curioso que em algumas regiões do país, né, se a gente só quebrar um pouco o protocolo aqui, né, mas entrou na linguagem, assim, muitas vezes dizer vixe Maria, né? O que é isso? Vixe Maria, dizer, né? Recorrer à Virgem Maria, mas se tornou algo tão corriqueiro que às vezes muitos de nós falamos sem nos dar conta, né? Que estamos ali recorrendo a ela naquela situação, ou naquela surpresa, ou naquela expressão que nós colocamos, então, o nome da mãe. Agora, se nós cultuamos somente a Deus, por que rezar a Maria? E é uma explicação muito clara aqui para nós, né? Essa diferença que é essencial. Os protestantes, para eles, a única mediação de Cristo, então, é exclusiva, né? Somente de Cristo e mais ninguém. Mas para nós, católicos, a única mediação de Cristo é inclusiva, ou seja, inclui os santos, seus cooperadores. Por isso que nós temos a liberdade, enquanto fiéis cristãos, de rezar aos santos, de rezar a Nossa Senhora, né? A Igreja nos indica, nos orienta nesse sentido. E quando nós lemos, né, nos documentos, então, que olha, os fiéis cristãos não são obrigados a recorrer às devoções marianas. Mas, se nós olharmos aquele encontro de Maria com Isabel, aonde diz ali que até a criança no ventre pulou de alegria ao receber a visita da mãe, que carregava o filho, Jesus, a criança no ventre já pulava de alegria. Imagine nós, né, seus filhos e filhas, continuamos nos alegrando também desde o ventre materno, quando a família ali já canta, né, para nós ali a Mãezinha do Céu, a Maria de Nazaré, que nós iniciamos aqui o nosso momento orante. Então, nesse sentido, já faz parte da nossa catequese, né, do nosso itinerário, dessa nossa relação tão profunda e tão bonita que a Igreja nos orienta, né, nos permite também de fazer esse crescimento na maturidade da nossa fé, nessa essência da nossa fé. Bem, uma explicação católica clássica que nós vamos encontrar em relação aos cultos, né, o culto a Deus, latria, culto aos santos, dulia, e culto a Maria, né, um super culto, né, então, a Maria. Então, quando nós escutamos idolatria, né, o idolatria é uma maneira de dizer que se coloca outras coisas ou outros deuses, com letra minúscula, né, no lugar de Deus. Então, por isso que o nosso culto, né, é um culto de latria e não de idolatria, que foi algo condenado, né, pela Bíblia, pelo povo no Antigo Testamento, que tantas vezes ali acabou deixando de seguir ao Deus libertador para seguir a outros deuses. As imagens de santos são como uma representação. Não dá para dizer que nós adoramos imagens, né? As imagens de santos, elas nos lembram a vida de tantas pessoas, assim também como as de Maria. E, portanto, a devoção não termina neles, mas através deles se dirige a Deus. E aí nós servimos a Deus em seus servidores, nos ensina Tomás de Aquino. E vamos, então, agora ver um pouco da contribuição do Vaticano II. Bem,
na carta ao Timóteo, né, capítulo 2, nos traz ali que Jesus é o único mediador entre Deus e nós. Quer dizer, só uma única pessoa, né? Essa pessoa é Jesus. Portanto, a mediação de Cristo inclui a cooperação, a colaboração dos santos. Ele é mediador, mas é uma mediação inclusiva. E Maria tem um lugar especial na comunhão dos santos, o mais perto de Cristo e mais próximo a nós, nos ensina a Lumen Gentium. E como é bonito isso, né? Como nos coloca numa dimensão tão próxima dessa mãe, dessa mulher, né? Dessa pessoa que foi tão fiel no seguimento a Jesus. O concílio reverteu a tendência de promover uma doutrina e devoção que colocavam Maria, que isolavam Maria e Cristo do resto da igreja. Então, o concílio vem nos dizer, não, Maria caminha com a igreja, Maria está, né, junto com a igreja, por isso ela é mãe da igreja. E aqui uma orientação básica, também da Lumen Gentium. O concílio recomenda o culto a Maria, evitando tanto os exageros quanto a visão estreita. Então, um nome para dizer aqui, né, os exageros, o maximalismo mariano, e a visão estreita, o minimalismo mariano. Poderia dizer, né, aquela devoção que Maria está acima de Jesus, os exageros, acima da Eucaristia. Não, Maria, ela se coloca ali como seguidora, como discípula. Então, a verdadeira devoção a Maria não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa vã credulidade, mas em reconhecer sua importância e viver as suas virtudes. Nos ensina o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 67. A contribuição de Paulo VI na Marialis Cultus. O Papa mostra como Maria é um modelo de nosso culto a Deus. Maria nos ensina a cultuar a Deus. Ela ouve e acolhe a palavra de Deus com fé. Ela é uma pessoa orante. Ela é mãe e ela é oferente. Ela mesma se oferece. Ela oferece tudo de si, oferece a sua vida, oferece a vida e a história do seu povo. Porque a Maria é aquela que esperava a promessa de Deus, mas ela também participa, né? Ela colabora na realização da promessa de Deus para todo o povo. Isso ela reza, então, ali no Magnífica. Maria como modelo da igreja no culto. Ela é nossa mestra na vida espiritual. Os cristãos olham para ela a fim de fazer sua própria vida um culto a Deus e do seu culto um compromisso de vida, um compromisso vital. Por isso, algumas atitudes, né, que nós podemos também trazer de Maria, ou em relação a Maria. Uma veneração profunda, um amor ardente, uma invocação confiante, um serviço amoroso, uma imitação operosa e uma admiração comovida. Então, são aspectos muito importantes aí do nosso culto, né, daquela que é a nossa mestra na vida espiritual. E aí é importante, então, renovar a piedade mariana. E os exercícios de piedade mariana estão sujeitos, sim, ao desgaste do tempo. Por isso, a igreja sempre faz, né, de tempos em tempos, um olhar, um novo olhar aos documentos, às práticas, para que possa valorizar aqueles elementos perenes, mas também substituir os superados, incluindo a reflexão teológica e o magistério, sempre respeitando a cultura daquele lugar, sempre respeitando a história daquele povo, né? Então, sempre abertos aí a todas essas contribuições também do nosso tempo e de cada tempo. Os exercícios de piedade mariais, portanto, devem ser cristológicos e trinitários. Ao Pai, por Cristo no Espírito. É por esse caminho que nós vamos trilhar, né, para chegar ao Pai, por Cristo no Espírito, com Maria. É preciso também aprofundar a obra do Espírito na relação com a Igreja e Maria. Ora, Maria foi aquela que acolhe, né, o dom do Espírito.
na encarnação do Filho. Maria também acolhe o dom do Espírito no Pentecostes. E aí tem um autor importante, né, o Javier Picasa, ele diz que foi a partir do Pentecostes que Maria passa a anunciar tudo aquilo que ela tinha guardado no coração, todas as maravilhas, tudo aquilo que ela acompanhou da vida do seu filho, agora ela passa também a anunciar as maravilhas de Deus. Então, essa relação da Igreja e Maria, que é obra do Espírito também no nosso tempo, ainda no nosso tempo, continua fazendo, né, com que gere em nós essa dimensão dessa criatividade de Deus, essa ousadia do Espírito na nossa vida, para que nós também possamos vivenciar essa piedade marial, essa devoção marial, sempre nessa relação da Igreja com Maria. É preciso também manifestar o lugar que Maria ocupa na Igreja. Isso é super importante. Depois de Cristo, o mais alto e mais perto de nós, já falávamos há pouco. E também o amor pela Igreja, né, se traduz em amor para Maria e vice-versa, vai nos dizer a Mariales Cultos. Não há como separar, já que o próprio concílio nos diz que Maria caminha com a Igreja, ela está com o povo de Deus, ela caminha com o seu povo. E é por isso está perto de nós. Aquela visão de Maria lá nos altares, aquela Maria distante, o concílio traz essa Maria para próximo de nós. E aqui eu gosto de lembrar de 2 cantos que nos ajudam a compreender bem essa dimensão. São cantos que nós ainda trazemos na nossa comunidade, temos uma memória afetiva desses cantos, mas que nos mostram 2 momentos também dessa relação. Então, um deles, nós cantamos: com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Esse é um canto bonito, importante, mas que ele nos mostra assim uma distância, né, de Maria. E que só lá junto no céu, um dia que eu vou estar com Maria. E um outro canto que nos coloca nessa dimensão do Concílio Vaticano II, que é pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ou então dizer que ela é imaculada, Maria, mãe de Deus, e que está aos pés da cruz ali junto com todos os seus sofredores. Então, assim, essa relação, né, de Maria com a Igreja e de Maria com o seu povo, que nos aproxima também de todo esse mistério de Cristo. Alguns critérios para renovar a piedade mariana, né, que a Mariales Cultos nos traz, e a gente já tem repetido isso, então, um cunho bíblico, uma articulação com a liturgia, uma sensibilidade ecumênica, há tantas outras das nossas igrejas irmãs que olham para Maria com amor, com devoção, e também as aspirações contemporâneas. Quais são os sinais dos tempos, como diz o Vaticano II, que nos faz olhar para essa piedade mariana, renovando a nossa linguagem, as nossas expressões, para que a gente não perca esse amor, mas também que não perca essa relação que é singular, assim como Maria, ela tem também esse lugar singular na história da salvação. Algumas contribuições do Papa Francisco. Diz o Papa: devemos encorajar e fortalecer a piedade popular para aprofundar o processo de enculturação, que é uma realidade nunca acabada, diz o Papa na Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. As suas expressões têm muito que nos ensinar e são um lugar teológico na nova evangelização. Que bonito isso! É um lugar onde nós precisamos buscar razões da nossa fé, da nossa esperança, a partir dessas tantas expressões da piedade e da devoção popular mariana. Na piedade popular, pode-se captar a modalidade da fé recebida que se encarnou numa cultura e continua a transmitir-se. Vista por vezes com desconfiança, a piedade popular foi objeto de revalorização nas décadas posteriores ao concílio. Quem deu o impulso decisivo nessa direção foi São Paulo VI, na sua exortação apostólica Evangelii Nuntiandi. Nela explica que a piedade popular
traduz em si uma certa sede de Deus. Olha que bonito isso. Que somente os pobres e os simples podem experimentar. E torna as pessoas capazes para terem rasgos de generosidade e predispõe-nas para o sacrifício até o heroísmo quando se trata de manifestar a fé. Muito bonito isso, né? Algo que traz uma vida, uma dimensão tão profunda da fé, e que o São Paulo VI, né, na época o Papa Paulo VI, já trazia com essa expressão dessa sede de Deus, e que muitas vezes, aqui, olha, é um processo dolorido, né, para nós, mas imaginar que muitos fiéis vão à missa, participam da liturgia, mas não conseguem entrar na dimensão do mistério. E muitas vezes, tantas expressões da piedade ajudam aquela pessoa a entrar, né, nessa dimensão. Então, de fato, é algo que precisa de uma relação muito forte, de uma relação bonita entre esses dois lugares, né, da liturgia e da devoção mariana. Então, Francisco cita o documento de Aparecida, descrevem-se as riquezas que o Espírito Santo explicita na piedade popular por sua iniciativa gratuita. Trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura do simples. Comporta a graça da missionariedade, do sair de si e do peregrinar. Portanto, essa dimensão da devoção, de ir ao encontro através de tantas práticas, muitas vezes indo rezar na casa de alguém que está enfermo, fazer uma visita ali, ajudando muitas vezes também na própria organização da casa, numa romaria, as visitas aos santuários, né? Tudo isso também tem uma dimensão de saída, tem uma dimensão de peregrinar, e que é muito forte. Então, para compreender essa necessidade, é preciso abordá-la com o olhar do bom pastor, que não procura julgar, mas amar. Só a partir da connaturalidade afetiva que dá o amor é que podemos apreciar a vida teologal presente na piedade dos povos cristãos, especialmente nos pobres. Continua o Papa Francisco. Penso na fé firme das mães, que ao pé da cama do filho doente, que se agarram a um terço, ainda que não saibam elencar os artigos do credo, ou na carga imensa de esperança contida numa vela que se acende, numa casa humilde, para pedir ajuda a Maria, ou nos olhares de profundo amor a Cristo crucificado. Quem ama o povo fiel não pode ver essas ações unicamente como uma busca natural, né, de uma dimensão, de uma manifestação dialogal, mas que ela é animada pela ação do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Tem aí toda essa sensibilidade, né, o Papa Francisco. Então, esse olhar da piedade mariana na ação pastoral. A devoção é boa, mas na medida certa. Deve-se evitar o devocionismo, como nós já falamos antes. Uma devoção desequilibrada e sem limites, que pode não contribuir muito, né, na nossa caminhada e na nossa ação pastoral. Alguns limites do devocionismo que nós precisamos cuidar. Quando a devoção mariana, ela tem um desvio, né, do centro da nossa fé, que é Jesus. Então, nós temos Sagrada Escritura, temos a tradição, o magistério, sempre que nos aponta, né, o caminho de Jesus, o nosso Salvador. Outro ponto importante, então, retomando a distância em relação à Bíblia. Quanto mais nós pudermos, né, levar o nosso povo, fazer uma leitura orante da Bíblia, a fazer uma reflexão, conhecer os textos bíblicos, rezar a partir dos salmos, nós vamos ter uma linguagem, uma intimidade com a palavra. E isso certamente nos afastará de exageros, ou de individualismos, ou de ritualismos, que não comunicam aquilo que o centro da nossa fé nos orienta, nos encaminha, nos indica. Quase tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente e saudável, né? Na devoção mariana, seja para a pessoa, seja para os grupos eclesiais, seja para a igreja de sua sã doutrina, para o cristianismo, na totalidade das igrejas cristãs.
bem como para o diálogo e anúncio, né? Anúncio significativo, seja da palavra, na catequese, enfim, em tantos momentos. Então, o que é isso, né? São assim, tantas invenções que nós vamos percebendo, muitas vezes nas mídias, em canais, tantas realidades que muitas vezes mais nos afastam do que nos faz caminhar nessa comunhão, então, como igreja. Certo cristianismo feito de devoções, vivência somente individual e sentimental da fé, não corresponde a uma autêntica piedade popular. Às vezes se dá maior realce a formas exteriores de certas tradições ou supostas revelações privadas do que ao impulso da piedade cristã. Alguns promovem essas expressões sem se preocupar com a promoção social e a formação dos fiéis, e podem fazer isso para obter benefícios econômicos ou poder sobre os outros, né? Nos diz aí o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, o que realmente é uma preocupação e nós precisamos cada vez mais cuidar desses aspectos. Portanto, como estimular uma devoção mariana saudável? Olha aqui, um canto do Padre Zezinho, né? Bem conhecido, e ele diz assim, olha, vim ver a imagem que no rio foi achada, e sei muito bem, que ela não é Nossa Senhora. Não vim falar com a imagem, não, Senhor. Eu vim falar com Maria, que é a mãe do Salvador. Tenho certeza que eu não faço idolatria. Aquela imagem pequenina nunca foi nem é Maria. É só sinal para eu me lembrar da Mãe de Deus, que me conduz a Jesus Cristo, que me ensina a ser mais eu. E aí ele canta, né? Em procissão, em Romaria, Romero ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar na casa da Mãe Aparecida. E ele diz, daí eu vim juntar a minha pobre oração, a oração da minha igreja e de outros milhares, meus irmãos. Aparecida é um convite para rezar, meus irmãos. Aparecida é um convite para rezar. Por isso, eu venho todo ano, e para o ano eu vou voltar. Eu estou chegando, eu estou feliz da vida. Vou rezar com minha gente lá no altar de Aparecida. E Romaria a gente faz porque acredita que a viagem vale a pena e faz a vida ser mais bendita. Tá aí, então, o Padre Zezinho nos ensinando, né, com essa canção tão bonita. Voltando, então, para alguns critérios pastorais, para a gente ir finalizando já a nossa fala aqui. Primeiro, olha aqui, respeitar expressões do povo, mas não criar coisas exóticas e sem raiz. Nós somos muito criativos, né? Somos um povo de muitas ideias, de muitas coisas bonitas, mas tomar cuidado. Em relação a práticas tradicionais, conhecer o seu contexto, identificar o valor que teve naquele momento histórico, confrontar com a Bíblia e a tradição viva, ver o que evoluiu no pensamento da humanidade e da igreja, né, recriar com novos horizontes, equilibrar a devoção mariana com a leitura comunitária da Bíblia e a liturgia participada. Eu assim, gosto muito, né, dessa questão da gente promover espaços, promover lugares, né, de leitura comunitária da Bíblia. Isso nos ajuda muito a conhecer tantos aspectos da nossa fé, da nossa caminhada cristã, como discípulos missionários, discípulas, como mulheres e homens, né, de fé hoje do nosso cotidiano. Atualizar gestos e palavras com linguagem adequada para as novas gerações. Como é que nós queremos atingir, nos comunicar com as novas gerações? Que muitas vezes a gente ainda costuma dizer assim, caiu a ficha, e aí os jovens perguntam, o que é isso, né? Não é do nosso tempo. Então, né, tantos outros exemplos. Ouvir mais a Maria da Bíblia, valorizar as manifestações devocionais que ajudam a criar comunidade, e não isolamento, e não intimismo, individualismos. Ligar a devoção com causas sociais e ambientais. Como é que nós olhamos para Maria e nós olhamos para a Mãe Terra, que geme também hoje com suas dores do parto, sofrendo com tantas questões de poluição,
das queimadas, né, dessa mudança climática, enfim. Escolher cantos de acordo com a Bíblia e a devoção saudável, adaptar a devoção à realidade e da região da qual ela está sendo tratada, né? Então, os símbolos, as palavras, os gestos. E eu queria trazer aqui uma mensagem para os cristãos leigos e leigas, que diz assim, que para compreendermos em toda a sua grandeza e dignidade a natureza e missão dos cristãos leigos, podemos dirigir o nosso olhar para Maria. Nela encontramos a máxima realização da existência cristã, por sua fé e obediência à vontade de Deus, por sua constante meditação e prática da palavra. Ela é a discípula mais perfeita do Senhor, mulher livre, forte, como diz a Maria Alice Cultos, né? E discípula de Jesus. Maria foi o verdadeiro sujeito na comunidade cristã, perseverando junto aos apóstolos à espera do Espírito. Maria cooperou com o nascimento da igreja missionária, imprimindo-lhe um selo mariano e maternal que identifica profundamente a Igreja de Cristo. Maria é a figura da igreja. Ela precede todos os caminhos rumo à santidade. Na sua pessoa, a igreja já atingiu a perfeição. Em Maria, mulher leiga, santa, mãe de Deus, os fiéis leigos encontram razões teológicas para a compreensão da sua identidade e dignidade no povo de Deus. Maria é membro supereminente e de todo singular na igreja, com seu tipo e modo excelso na fé e na caridade. Então, para nós, cristãos leigos e leigas, temos o documento 105 da CNBB, que eu convido vocês a conhecer esse documento, que trata, então, de como é que nós vamos viver essa piedade, viver a devoção, mas na nossa relação como sujeito eclesial na igreja, na sociedade, como sal da terra e como luz do mundo. Então, tentando concluir aqui, sem dúvida, um grande desafio hoje é inserir a devoção mariana na vida eclesial, na vida comunitária, conectada com o plano de Deus, que é o seu reino, cuja missão da igreja é torná-lo cada vez mais presente no mundo. Mais que mãe do céu, Maria é mãe da igreja, mãe das discípulas e discípulos missionários de seu filho Jesus em saída. Maria é aquela que tem maior intimidade com o povo. Ela caminha com os pobres, ela compreende os problemas das mulheres, ela é alívio, ela compreende, ela ajuda, e eles creem nela e a invocam. Ela tem um rosto coletivo, não apenas um rosto individual, mas o rosto do povo. Sua visão de Maria é de uma mulher dinâmica, ativa e corajosa, que enfrenta os perigos e procura o que deseja e sonha. Maria é a mulher que, juntamente com a docilidade à vontade de Deus, sabe como enunciar e dizer não a toda opressão. E aqui eu quero citar a teóloga Maria Clara Bingham. Olha, então, você sabe rezar, né? Nós começamos falando lá da oração, nós começamos falando da alegria. Você pode saber rezar, mas achar difícil muitos conceitos e aprendizados da nossa igreja. Então, acolha a mensagem principal. Alegre-se, pois o Senhor te chama a segui-lo. E te chama para amar, praticar a justiça, acolher a sua misericórdia, para aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E aí eu te convido, então, para cantar um trecho dessa música. Só esse pequeno trecho, que diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar
meu olhar, meu olhar, meu olhar. Canta comigo. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. E eu queria concluir, então, com uma pequena historinha, né, que chama Os Títulos de Maria, que diz assim, veja só, que interessante, que pode acontecer conosco também algo parecido. Uma jovem estava na porta do elevador aguardando quando apareceu a sua vizinha de porta. Cumprimentaram-se e, puxando conversa, a jovem falou: "Estou indo rezar o terço de Nossa Senhora." Para seu espanto, a vizinha perguntou-lhe: "De qual delas? Vocês inventaram tantas?" A jovem engoliu seco a zombaria, ofereceu aquele momento desagradável a Deus e começou a falar-lhe: "Você tem seu nome, mas como é que sua filha chama você?" Antes que ela respondesse, a jovem continuou: "Chama você de mamãe. E a sua neta? A chama de vovó. Seu marido chama você de meu bem? Ou, quem sabe, de algum apelido carinhoso? Para mim, você é a minha vizinha. Para o zelador do prédio, a moradora do 602. Sua mãe, chamava você de minha filha querida." O elevador chegou, elas desceram juntas e a jovem ainda lembrou do médico que a chamava de minha paciente, o feirante de minha freguesa, o comerciante que a chamava de cliente, e etc. A vizinha estava visivelmente aborrecida com a lição. Quando ia afastar-se, ainda ouviu: "Se você, vizinha, tem tantos títulos, imagine aquela que é mãe de Deus, a rainha do universo." E com um sorriso, aquela jovem seguiu seu caminho para rezar o terço. E aí, então, para a gente concluir, eu convido você, então, para que a gente possa fazer uma oração que está lá no documento de Aparecida. Ajude-nos, a companhia de Maria sempre próxima, cheia de compreensão e de ternura, que ela mostre o fruto bendito do seu ventre e nos ensine a responder como ela fez no mistério da Anunciação e Encarnação, que nos ensine a sair de nós mesmos no caminho do sacrifício, de amor e serviço, como fez na visita à sua prima Isabel, para que, peregrinos no caminho, cantemos as maravilhas que Deus tem feito em nós, conforme a sua promessa. Guiados por Maria, fixamos os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e dizemos a Ele: fica conosco, pois cai a tarde e o dia já se declina. Fortalece a todos e a todas em sua fé, para que sejamos seus discípulos missionários. Assim seja. Amém. E aí eu paro aqui, chamando então Taninha, você que vem. Então, professora Célia, muito obrigada. Quero chamar também aqui conosco o padre João Humberto, que vai nos ajudar, então, a encerrar este momento, né? Padre João Humberto, temos várias perguntas aí dos nossos internautas, né? Sim. Obrigado, desde já, professora Célia, também pela exposição, né? Diversos comentários também já de gratidão, parabenizado pelo dom do seu testemunho, também pela mesmo a devoção, o carinho, o afeto, né? Como a senhora também como mulher e mãe, né? Foi nos apresentando Maria nesta terceira noite da nossa jornada, né? Ouvindo falar sobre
Maria na piedade e na devoção popular. Então, nesta noite, nós fomos recordados de quanto a devoção se torna a grande oportunidade de evangelização, especialmente, né, para nós aqui na América Latina, talvez mais ainda, e um meio essencial para que a gente amadureça, purifique aquilo que temos, exercitamos a partir de tantos critérios, orientações, cuidados, atentos aos riscos, como a professora Célia nos falava, né? Anotei uma frase que a senhora comentou, que dizia: Deus reconheceu a importância de Maria Santíssima, né? E o povo também, né? Então, a devoção mariana é um pouco a extensão popular, né, tão afetiva, simples, daquilo que também Deus realizou ao reconhecer a importância ativa, a participação de Maria na história da salvação. Muito bem, eu vou mediar agora o momento de algumas perguntas que fui também coletando, né? A senhora tratou de um momento sobre a mediação, mas antes da fala da senhora, a Andréia Maria da Costa Cleman fez uma pergunta sobre o tema. Em todo caso, eu peço que, se a senhora quiser comentar, né? Como promover uma devoção popular a Maria Medianeira, padroeira da minha paróquia, considerando que ainda não é dogma de fé e, apesar de vários papas e santos tê-la assim chamado, há aqueles que não concordam? Posso comentar já? É isso? Sim. Certo. Bem, de fato, nós temos na história duas expressões, né? A corredentora e a medianeira. E nessa questão da mediação, então precisa ficar muito claro isso, né? O Concílio Vaticano II nos traz com bastante delicadeza até, colocando Maria e a sua participação, né? a sua colaboração, que é de uma maneira singular, mas que quem nos oferece o sacrifício da sua própria vida é Jesus. Ele é quem é enviado do Pai, ele quem faz a missão, e é ele que sofre na cruz. Se o evangelista nos relembra de Maria aos pés da cruz, não nos diz ali, nos coloca no sofrimento de Maria, né, do ponto de vista da mãe, da discípula, mas não daquela que participou do sacrifício de Jesus. E aí, então, nesse sentido, não é possível afirmar, né, o próprio concílio deixa bastante claro isso na Lumen Gentium, dessa participação dela como discípula seguidora, e vai dizer que ela é perfeita e fiel seguidora, discípula, e não aquela que participou do sacrifício, porque se nós olharmos, já desde o Antigo Testamento, Deus, né, é apresentado como Goel, como Redentor, mas ali a gente tinha um sacrifício, que era a oferta, né, dos animais, então, do Cordeiro. Aqui Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, como nós rezamos, que tira o pecado do mundo. Ele mesmo se oferece ao Pai, ele é o Cordeiro imolado. E é isso, então, que nós celebramos na liturgia, que nós fazemos a memória, né, toda a liturgia, essa procissão do Contílium também vem nos promover essa reflexão. Então, nesse sentido, né, ainda é algo que precisa ser bastante refletido na igreja e que não temos, né, não é, e talvez não seja tão cedo, porque não é um assunto que vem sendo, pelo menos publicamente, né, vamos dizer assim, estudado ou avançado. Temos, sim, vários trabalhos, várias pesquisas nessa direção, mas não há no horizonte aí um quinto dogma. Nós sabemos de uma região, né, de um continente que vem trabalhando bastante essa dimensão de provocar essa reflexão,
Mas eu penso que, de novo, né, voltar em todas essas orientações que o Concílio nos traz na devoção, para que a gente não desvie aquilo que é o conteúdo bíblico e que o Vaticano II resgatou, né, que a mediação ela é inclusiva. E aí, nesse sentido, sim. Então, nós rezamos a Maria porque ela é colaboradora, ela é cooperadora, como vai nos dizer, então, Santo Agostinho. E se a senhora me permite, né, fica também o convite para a gente estudar, né, o significado desses títulos, né, ainda que não seja um quinto dogma, mas é uma verdade de fé em tantos textos, né, que já foram colocados na própria piedade, né? O que a Igreja diz quando fala da mediação, né? Não é tudo a mesma coisa, né? Maria é medianeira de que graça, né? De todas as graças, né? Então isso tem que ser estudado para que a gente também saiba aquilo que está sendo dito, né? Não caindo no maximalismo, né? Não entendendo mal aquilo que também a gente reza, diz, quando invoca, quando canta Maria medianeira divinal. Né, participando da única mediação do Cristo. Muito bem. Temos algumas perguntas bastante pontuais. A Nataliane Souza pergunta sobre a coroação de Nossa Senhora. Seria devoção ou devocionismo? A Maria da Graça de Lima pergunta sobre os santuários, né, que ela diz, infelizmente, virou um certo comércio, tantas coisas para serem compradas, devocional ou devocionismo. Se a senhora quiser comentar, ontem o Marcelo Tartari tinha perguntado sobre as procissões, né? Se a senhora quiser incluir na mesma resposta. Olha que interessante, né? Quando a gente dizia assim, tomar cuidado para não desmerecer aquilo que é uma expressão na devoção histórica e, sobretudo, da maneira de se relacionar com o sagrado. Então, quando nós olhamos aqui, específico, a coroação. Já foi tratado algo assim ontem, né? Então, aonde que se faz, em qual momento se faz a coroação? Nós normalmente queremos fazer a coroação na missa, ou em alguns meses específicos, né? E cabe na liturgia a coroação? Em qual momento que pode ser feita a coroação? Por quê? Se o culto litúrgico, ele é memória do sacrifício de Jesus. Aonde entra Maria? Né, nessa festa, nesse momento festivo. Eu diria assim, que não é devocionismo, que é uma maneira assim, de homenagear, que é uma maneira de reverenciar a Mãe de Deus. Agora, é preciso tomar bastante cuidado, né, o momento que vai ser feito, a maneira que vai ser feito, para que não seja, de novo, né, Maria não quis estar acima de Deus, não quis estar à frente do seu filho. Então, sim, acho que é importante. Agora, também, como coroar? Porque nós já sabemos que existem várias experiências de coroação. Coroações que podem trazer a realidade daquele lugar, por exemplo, uma comunidade de pessoas de extrema vulnerabilidade. Nós vamos levar uma coroa cheia de brilho, cheia de... O que coroa Maria naquele ambiente, naquele lugar? Qual é a maneira de se coroar em cada cultura, em cada lugar? Que possa comunicar algo àquela comunidade, que possa agregar, assim como se dizia aqui dos santuários, como pode agregar numa catequese, né, no itinerário de fé daquela comunidade. Hoje, nós temos experiências em santuários, e aqui eu vou falar do Santuário de Aparecida, que é o que está mais próximo a mim, que tem momentos catequéticos. Tem Escola de Maria, tem outros momentos que são trazidos ali para ajudar o povo a fazer esse mergulho na fé, sobretudo na devoção mariana. Mas essa compreensão a partir da Bíblia, a partir dessa vivência do povo.
Agora, não dá para dizer assim que a grande maioria que está lá está pelo comércio, está porque foi fazer um passeio, muitas vezes não vai na comunidade, mas vai no santuário, né? Não dá para a gente generalizar, mas sabemos sim que há muitas pessoas que não frequentam, não participam da sua comunidade de base, mas têm uma alegria, um desejo e vão com muita vontade passear ou mesmo fazer aquela experiência de fé num santuário. Ou outros lugares de santuários que reúnem multidões, mas e aí eu trago uma reflexão assim, qual é o alimento, vou usar essa expressão aqui, né? O que alimenta o cotidiano, o que alimenta a fé daquelas pessoas que vão naquele lugar, naquele dia, no meio daquela multidão? Aquele momento pode sustentar essa pessoa ao longo de vários momentos difíceis ao longo do ano, da vida, da família daquela pessoa. Então, vamos lá. Aqui não é uma questão de dizer, pronto, então não tem uma catequese, vamos fechar os santuários. Não, o santuário é lugar de experiência de fé. O santuário é lugar de aprendizagem. O santuário pode levar aquela pessoa a fazer um mergulho na fé nunca antes percebida. Às vezes, nem mesmo na sua própria comunidade local. Então, esse é um ponto. Outro ponto, como é que os santuários conseguem avançar nessa catequese, nesse itinerário, numa catequese, numa experiência onde o fiel pode chegar e ter um espaço de aprendizagem também que possa levá-lo de volta à sua comunidade, que possa levá-lo novamente à escuta da palavra, de uma maneira mais vivencial, mais experiencial, mais mística, mais mistagógica, né? Assim, como é que pode ser feita essa passagem? Tudo isso é contribuição nossa também, de pessoas das comunidades, de pesquisadores, enfim, que vão refletindo e dando também essa contribuição, né? Da mesma maneira, as procissões. Precisa fazer... tem sentido? Faz sentido para aquela comunidade fazer aquela procissão? Nós percebemos que em alguns lugares tem se reduzido a um pequeno grupo de fiéis que, para aquelas pessoas, fazem sentido estar naquele lugar, naquela procissão, naquela caminhada, que é, de certa forma, expor a sua fé no bairro, naquele lugar onde você põe. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de anunciar publicamente também. Mas, de novo, precisa ser feita, né, sem esse intimismo, sem esse individualismo, mas olhando para as realidades ao seu redor. Eu vejo experiências das nossas comunidades, por exemplo, quando vai se fazer uma procissão ali no bairro, se avisam as casas, as famílias por onde aquela procissão vai passar, para que as pessoas marquem as suas casas com uma toalha, com uma fita, com algo que a gente saiba que aquela pessoa está em comunhão, que aquela família está em comunhão. E aí, então, faz sentido para quem está caminhando, né, peregrinando, porque de certa forma, é uma peregrinação, é uma igreja que pode se dizer uma igreja em saída, uma igreja que se comunica com a realidade do seu bairro, da sua cidade, mas também para aquela pessoa que está esperando, porque é a presença do divino, a presença do sagrado que vai passar por ali. E é muito bonito ver como é que as pessoas se emocionam. E aquelas pessoas que estão na procissão, né, a experiência que a gente vê aqui na nossa comunidade, quem está na procissão vai até aquela família, vai até aquela pessoa que está no portão da casa, cumprimenta, deixa ali uma mensagem. Enfim, é algo que aproxima a comunidade de fé das pessoas que estão esperando, né, aquela procissão passar, muitas vezes, daquelas outras que estão manifestando publicamente a sua fé. Então, eu penso assim, que aquilo que nós acabamos de falar, né, é como que essas expressões podem se comunicar com a realidade de hoje, né, com qual linguagem, com quais expressões. Então, se nós sairmos ali sem um equipamento de som, por exemplo, que possa atingir uma realidade onde só tem prédios,
diferente de uma outra realidade, onde as casas são mais próximas, uma realidade rural, uma outra realidade na região amazônica, que tem todo um outro contexto, enfim, precisa ir adaptando, né, tudo isso para dar sentido e ajudar as pessoas, de fato, a se relacionarem, né, com tudo aquilo que a nossa fé nos traz, né, do ponto de vista, sobretudo, bíblico, que faz uma memória do povo, né, que peregrinou também rumo à Terra Prometida. Para que nós peregrinamos hoje? A nossa procissão hoje ela tem qual sentido, né? Senão esse encontro com Cristo, no irmão, nas realidades à nossa volta. Penso que é por aí. Muito bem, obrigado. Temos só uma última pergunta, se a senhora puder esclarecer, porque acho que ficou realmente a dúvida, né? Renovar da Maria da Graça de Lima, renovar a piedade mariana, pois estão sujeitos ao desgaste do tempo. Significa deixar Maria um pouco de lado ou não? Não, pelo contrário. É trazer Maria, porque o Concílio Vaticano II traz, né, Maria, mãe da igreja, Maria que caminha com seu povo, Maria que está presente no meio de nós, ela é a mestra. O documento de Aparecida nos diz que nos convida a entrar na escola de Maria. Então, é com ela que nós vamos aprender a como sermos mais fiéis ao Filho, como sofrer, como anunciar, como ir ao encontro, tudo aquilo que Jesus ensinou, Maria guarda no coração. Então, com ela que nós queremos aprender, nós queremos trazê-la para perto de nós, para a nossa caminhada. E isso é muito significativo e, sem dúvida, ela precisa, e nós precisamos dela, e ela, para se comunicar, precisa também da igreja, precisa de todos nós. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, né? Na verdade, uma provocação, se a senhora puder comentar. Vemos que os documentos ainda não tratam de um fenômeno do nosso tempo, que são as devoções midiáticas, né? Então, nós falamos de piedade popular, devoção popular, e pelas mídias acabam surgindo devoções que não são populares, elas, na verdade, são importadas, né? Então, não há um processo de enculturação, não é algo que brote da fé simples do povo, né, de baixo para cima, mas muitas vezes vem pela televisão, vem pela influência de um líder religioso famoso mesmo, né, que acaba incentivando, e isso vai pululando lá nas comunidades sem formação, sem contextualização, e acaba numa imitação de coisas, né, de ritualismos, mas sem raiz, né? Então, se a senhora puder comentar, né, quando a devoção mariana midiática, né, perde a beleza daquilo que a igreja defende na piedade popular. Ai, Padre João, esse é um grande desafio do nosso tempo, né? Quisera ter respostas para esse desafio que tem assim, trazido complicações, eu diria, sobretudo para a nossa caminhada pastoral. A grande pergunta que eu, né, também me faço é assim, como que essas devoções midiáticas, como você chamou, como que elas atraem tantas pessoas, ou como as pessoas se deixam atrair de uma forma tão rápida, tão intensa, por essas devoções, trazendo-as como verdade. E aqui eu queria trazer uma meia-culpa do itinerário de fé, de uma catequese permanente, de uma aproximação da formação de cristãos leigos e leigas, de tudo aquilo, né, de toda a teologia que vem nos presentear, nos brindar com a reflexão. Mas a minha pergunta
né? Tipo, te contrapondo, assim, ou complementando, não contrapondo, mas complementando. E será que nós também, enquanto igreja, e eu digo aqui, a própria hierarquia, a própria teologia, será que também não se distanciou do povo? Será que não deixou de falar uma linguagem que o Bento XVI já dizia de atração, né? É uma fé por atração e não uma fé por imposição? Será que essa devoção midiática não é aquela que está hoje mais atraindo do que as pregações nas nossas comunidades, a nossa maneira de oferecer uma catequese? Enfim, tem várias questões aí que nós precisamos levantar. O padre Agenor Briguente fez aquela pesquisa, né, sobre o rosto do clero, depois escreveu um outro livro sobre o rosto do catolicismo brasileiro, e nós, enquanto laicato, queremos agora, vamos buscar meios para fazer uma pesquisa também sobre o rosto do laicato brasileiro. Por que esse laicato que sofre, né, as agruras do dia a dia, do cotidiano, está se permitindo se distanciar da comunidade local, da comunidade de base, e se permitindo seguir, né, vamos dizer assim, toda essa mídia que está ganhando horrores de dinheiro em cima disso, está se promovendo, mas que não é essa mesma pessoa. Olha a loucura disso, né? Ou seja, essa pessoa fala comigo pelo celular, pelo YouTube, mas não promove aquela relação, como nós estávamos falando há pouco, uma relação de intimidade que a própria comunidade nos leva a vivenciar a nossa fé, de partilha, de construção comunitária. Então, nós somos perdendo toda essa dimensão comunitária. A grande questão é a gente entender esse ponto aqui, né, de ruptura. Aonde é que nós, enquanto igreja, nos perdemos, talvez, nos permitimos, né, nos distanciarmos da nossa comunidade e permitirmos que essas outras influências ditem regras, né? Ditem quando eu tenho que rezar, quantas vezes eu tenho que rezar, quais novenas, para quem que eu tenho que rezar, como que é feito isso, sendo que toda a riqueza, o tesouro da nossa igreja nos é apresentado, e é como, de novo, né, como se fosse uma linguagem que não faz sentido. Então, isso é uma grande preocupação, né? Eu acho que para nós que estamos vivendo aí, sobretudo, esses tempos de inteligência artificial, de todas essas mídias, nós somos um país que tem um número muito alto de falta de moradias, de pessoas passando fome, de pessoas desempregadas, né? A economia vai bem, obrigado, mas ainda temos aí muitas situações deploráveis, né, de condição de vida no nosso país, mas o celular está na mão, né, recebendo todo esse tipo de carga, né, vamos dizer, midiática, assim como a internet e tudo mais. Então, realmente, é uma discrepância e que nós temos aí que buscar refletir sobre isso, buscar cada vez mais. Até agradeço de você ter trazido esse tema, porque ele tem sido muito caro a nós, né, do laicato, de como que essa influência tem sido tão forte na vida do nosso povo. Muito bem. Enfim, agradeço pela partilha, o diálogo. Taninha, com a palavra. Então, só lembrando aonde nós conseguimos chegar na noite de hoje, né? Nós tivemos a presença de todas as 10 dioceses do nosso estado, Fortaleza, no Ceará, Cajazeiras, na Paraíba, Diocese de Barra, na Bahia, de Guaxupé, Minas Gerais, Quixadá, no Ceará, a Diocese de Pelotas, Marechal Taumaturgo, no Acre, a Diocese de Crato, Juazeiro do Norte, Ceará, Grajaú, no Maranhão, Mogi das Cruzes, São Paulo, Guaporé, no Rio Grande do Sul, Campo Novo, Rondônia, Porto Velho, Rondônia, Porto Alegre,
Diamantino, no Mato Grosso do Sul, Ipiúna, Manaus, Rio de Janeiro, Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Grande Guarulhos, muitas religiosas, religiosos, pessoal do ITEPA de Passo Fundo, um grande número de diáconos permanentes, de congregações, comunidades religiosas acompanhando, e destacar o Seminário Filosófico São Francisco Xavier de Brusque. Foi realmente uma noite de grande aprendizado para todos nós. A professora Célia trouxe, assim, com muita sabedoria, com um jeito muito próprio de ser, todo esse conhecimento acerca de Maria na piedade popular, e tenho certeza que sairemos daqui melhores do que no momento em que chegamos, porque descobrimos, aprendemos, revisitamos muito daquilo que ao longo da nossa caminhada aprendemos, mas que ficou, digamos, em stand-by, né? Deixo, então, para o padre João Beto as considerações finais da noite de hoje, também o agradecimento à professora Célia, registrando a presença do nosso secretário executivo regional, padre Antônio Madeira, que está conosco todas as 3 noites e hoje ligadérrimo do princípio ao fim, né? Obrigado, padre Antônio Madeira, por estar conosco, por também nos apoiar nesse trabalho, né, padre João Beto? Padre João Beto, deixo com o senhor a palavra. Obrigada, professor. Exato, sempre nossa comunhão, gratidão a todo o nosso regional, Padre Antônio, Dom Mário, Jason, nos acompanha aqui diretamente com toda a parte técnica dessa transmissão. Enfim, queremos agradecer profundamente à professora Célia, né, por ter aceito o convite e nos conduzido ao longo desta noite. Professora Célia, quando nós pensamos esta jornada mariológica, pensamos da obrigação de envolver mulheres, teólogas, mariólogas, como graças a Deus temos hoje no Brasil, né, para que pudessem também, da sua experiência, do seu testemunho, apresentar aquilo que vivem, buscam, estudam, rezam, junto do exemplo da intercessão de Maria Santíssima. Então, antes de tudo, gratidão, porque com as tentativas todas que tivemos, né, a senhora prontamente aceitou para estar conosco nesta jornada mariológica, litúrgica em Mariologia. Nesta gratidão, queremos bendizer a Deus por aquilo que partilhou conosco sobre a devoção, a piedade popular como verdadeira expressão da fé da Igreja, necessária, fundamental, tão abundante também entre nós, no nosso tempo, e na necessidade da formação, da condução, bendizemos porque estamos aqui, né, aprendendo, ouvindo, no seguimento do Cristo. Agradecemos, assim, pelo seu testemunho, como dizia, de mulher, mãe, esposa, leiga, missionária, formadora, assessora, estudante, também neste seguimento do Cristo, na intercessão de Maria Santíssima. Que Deus abençoe a senhora e a sua vocação, sua dedicação. Abençoe toda a sua família. Sinta-se abraçada na proximidade de igreja, de comunidade de fé, como de fato somos e desejamos ser sempre mais. Muito obrigado, professora Célia, em nome de todo o nosso Regional Sul 4, a Comissão de Liturgia. E padre João Beto, lembrar de amanhã, né, temos a nossa 4ª noite, o irmão Afonso Murad, então, trabalha conosco, Maria, no calendário litúrgico. Agradecer também a professora Célia, porque o contato com o irmão Murad, ela fez a intermediação para nós, né? Então, amanhã, nossa penúltima noite desse aprendizado maravilhoso que estamos tendo, irmão Afonso Murad estará conosco. Padre João. Tudo bem, enfim, peçamos a bênção de Deus, que também agora nos envie para nosso descanso, aquilo também que é necessário
para o nosso trabalho, as nossas ocupações, nosso testemunho cristão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Igreja, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz, fiquemos na graça do Senhor, que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Obrigado a todos. Obrigado, Tânia.